Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje nós vamos bater um papo com 3 pessoas que estão relacionadas ao Conselho de Defesa da Mulher. É a irmã Iraci Virgínia Gomes, Damiana Helena de Souza e a irmã Maria Geni Brito. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos começar a falar com a irmã Iraci, que atualmente é a presidente do Conselho da Mulher. Irmã Iraci, você aceitou fazer parte do Conselho da Mulher e se tornou presidente agora. Aí tem bastante responsabilidade que está chegando, não tem? Tem sim. Nós participamos da reunião da Assembleia, onde foi escolhido tanto os gestores, o poder público, como também a sociedade civil. Nós somos 16 membros da sociedade civil e 16 do poder público. São associações, movimentos, que participam do Conselho como sociedade civil. E o poder público tem as secretarias também específicas, de cada membro específico de cada secretaria também, que compõem o Conselho. Atualmente, como nós estamos em processo ainda de estabilização, conhecimento do que é mesmo o Conselho, as demandas, e as nossas reuniões estão sendo só online, depois que nós tivemos a posse. Então, não posso dizer que eu conheço todo mundo. Então, os membros são convidados e começam a se inserir. A minha dificuldade hoje, na atualidade, como presidente do Conselho, é essa questão. Poucas pessoas participam, não podemos fazer muitas atividades também por causa da pandemia, mas a gente tem conversado, dialogado um pouco e fazendo aquilo que dá. Dentro dessa questão da presidência, para mim, o desafio é fazer com que os membros participam assiduamente em todas as reuniões, porque a gente sabe que a reunião ela ajuda a gente a fazer um bom trabalho, quando a gente toma as decisões e pretende executar aquilo que é conversado nas reuniões. Para mim é novo essa questão do Conselho da Mulher, tanto no sentido de presidência, como também no município de Santa Bárbara. Quem tem bastante conhecimento dessas políticas, que a gente sabe que a gente precisa estar junto, é a irmã Geni e a pastora Ione, por isso que elas estão nos assessorando, ainda bem. Isso ajuda a gente e agiliza a gente em algumas atividades que a gente ainda não conhece. Para mim é um desafio assumir o conselho nesta pandemia, devido a toda a situação do município, que às vezes a gente não tem conhecimento. Mas como eu trabalho no abrigo, na Casa Abrigo de Mulheres, a gente conhece um pouco a demanda devido a essa situação. E, para mim, o papel do Conselho também é motivar e possibilitar que essas políticas atinjam essas situações dessas mulheres. Não só essas que sofrem a violência, mas outras mulheres também que precisam ter o acesso das políticas públicas. Então, eu falo para você, sabe, Marta, que para nós, não digo só para mim como presidente, mas para nós como conselho, tem dificultado o nosso trabalho como conselho, a pandemia e essa dificuldade também dos membros do conselho se fazerem presentes assiduamente nas reuniões.
Eu queria agora falar um pouquinho com a Damiana Helena de Souza, que é a secretária eleita para o Conselho, 2020, 2022, e também deve estar passando aí com suas dificuldades, porque a pandemia realmente atrapalhou todas as pessoas, não é mesmo, Damiana? Boa tarde, Marta. Obrigado por mais essa oportunidade. Hoje essa entrevista está diferente, né? Geralmente eu vou no seu programa e é face a face, né? Tivemos que aprender a lidar face a face com a distância, né? O convite para vir para o Conselho da Mulher partiu da última gestão, na pessoa da reverenda Ion. Ela me fez o convite a partir do trabalho do coletivo de mulheres negras, né, de Santa Bárbara do Oeste. Eu confesso que quando ela falou comigo da primeira vez, eu fiquei meio assustada. Ela falou, não, vamos, o coletivo fez um trabalho bonito dentro de Santa Bárbara do Oeste, deu visibilidade e precisa ter mais contato, né? E aí eu assumi a cadeira como titular no Conselho da Mulher, uma cadeira coletiva, com o coletivo, né, com as meninas do coletivo. Então eu fui a escolhida para assumir e representar o coletivo no Conselho da Mulher. E no dia da Assembleia de Posse, né, eu fui eleita para ser a secretária. Eu também confesso que fiquei assustada, porque é a primeira vez, né, você tem que aprender muitas coisas. E aí eu conversei com a irmã Iraci. Ela disse para mim é novo também, então vamos construir junto. E assim nós temos feito, né, a gente tem feito reunião, eu e ela, para a gente alinhar algumas coisas, né, com o grupo, e é um aprendizado e uma oportunidade, né, a gente já está aí no convívio, com a luta, né, das políticas públicas, pelo coletivo, pelo movimento, né, de Santa Bárbara do Oeste, e aí veio essa oportunidade. Eu estou feliz, lógico, encontrando algumas barreiras, algumas dificuldades, porque com essa pandemia não é fácil, né, é tudo online, e aí a pessoa não entende muito do digital, mas estou aprendendo. Eu e a irmã Iraci estamos aprendendo junto, a irmã Angelique está sempre apoiando a gente, e em casa, né? Agora eu descobri que os filhos sabem bem mais do que a mãe. E eles têm, mãe, desliga o microfone, mãe, você não pode conversar com o microfone ligado. E aí eu vou aprendendo. E está sendo gratificante participar do conselho, e agora vem os primeiros eventos. A gente tem que fazer com cautela e segurança para que todos possam participar. Mas eu estou muito feliz e agradecida. E vamos aí para a luta, né? Muito obrigada, viu, Marta, pelo convite. Damiana, eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Você dá conta do recado. Tudo é novo, eu sei. Mas você tem competência. Já mostrou que tem competência. Isso daí é só uma dificuldadezinha aí que você já vai esperar. Boa sorte. Muito obrigada. E eu quero falar agora também com a irmã Geni, que já foi do conselho. A irmã Geni já fez de tudo um pouco e agora não está fazendo parte mais do corpo do conselho, mas está aí do lado do pessoal que está na frente da batalha, não é mesmo, irmã Geni? É isso daí, nós estamos aqui. Nós estamos na luta e, graças a Deus, elas estão com muita boa vontade. Com medo também, mas a gente percebe que a garra, o desejo de acertar é maior, então é isso que vale, né? Então, olhando ali um pouco o nosso histórico de Santa Bárbara, desde 99 nós temos o conselho, acredito, né, legalmente, foi já por lei, a lei saiu em 99, aqui em Santa Bárbara, e de lá para cá teve muita história. Quando eu cheguei, o barco já estava andando, porque eu cheguei aqui na cidade em 2011. Nesse momento, estava previsto também uma grande articulação, para nós termos uma delegada própria, depois chegou a doutora Olívia, fez todo o diferencial, trabalho, né? Junto à luta das políticas públicas, foram sendo implementados, veio a Casa Abrigo, a Delegacia da Mulher teve a sua delegada específica, teve a sua delegacia lá com muito mais, né, atendimento específico ali. Então, nós fomos vendo que foi criando corpo o trabalho da mulher aqui em Santa Bárbara do Oeste. E há muitos desafios que estão aí postos, nós estamos vendo, cada dia que passa, infelizmente, nós estamos vendo o muro crescer, a violência, mas as denúncias também têm sido muito grandes, porque as mulheres, elas estão começando a criar, elas não só estão começando, elas estão com muita vontade de sair da situação, não manter mais aquele nível que estava, submissão. Então, elas estão achando, quando elas encontram oportunidade,
elas veem que dá para sair da situação, então elas vão à luta, denunciam, saem de casa, buscam ajuda, e nós estamos vendo isso. Mas a problemática muito oposta, nós estamos vendo que a mulher, se ela vai lá no meio da industrial, do seu emprego, se ela é também empresária, sempre ela tem uma dificuldade a mais, né? E aonde vai, ela está sempre com um diferencial de fato, simplesmente ser mulher. Então, não é só na violência doméstica, não. Nós estamos percebendo, essa daqui já vinha ao longo da história instalado essa dificuldade da mulher quando se compara salários, quando se compara a mulher negra, a mulher, sabe, vai assim, historicamente, a nossa cultura, ela é realmente muito desigual. Para chegar numa equidade, eu não sei, sabe Deus, quando vamos chegar um dia, né? Estou falando da mulher de mulher, e quem fez história, quem faz história, além do ano internacional, daquela luta das mulheres lá na costura, elas denunciando para ter um pouco mais de dignidade no seu trabalho, né, de emprego, de vida, nós temos que a Maria da Penha, ela que no Brasil, ela tem dado para a gente um grande respaldo, uma lei que caracteriza a violência e que vai instituir leis suficientes para dar respaldo, para que nós possamos enfrentar essa problemática. Ela tem sido assim fantástica e é um marco que realmente nos aporta bem. E aí, por aí. Então, o Conselho, ele, com políticas públicas, tem todo esse respaldo, esse histórico, para dar continuidade e fazer essa história. E agora estão aí pegando isso em mãos. Obrigada, irmã Geni. Aí eu espero que você continue assessorando o pessoal, porque você tem muita coisa para ensinar para o pessoal que está chegando. E você vai realmente ajudá-los nessa caminhada, que não é fácil, a gente sabe que é muito difícil, é um conselho bem difícil de se lidar. Mas olha, tem a pastora Ione, que está sempre conosco diariamente, praticamente, né? Ela está doente, mas quando ela pode, ela dá uma fala conosco. Tem a Eni, tem muitas pessoas que já passaram pelo conselho, que fizeram a sua história e estão deixando um legado bastante, né, muito grande aqui para nós. Não podemos esquecer mesmo da reverenda Ione, que grandes coisas fez pelo Conselho da Mulher aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. Conosco hoje estão irmã Iraci Virgínia Gomes, que é a presidente do Conselho da Mulher, Damiana Helena de Souza, que é secretária do Conselho, e irmã Maria Geni Brito. E agora eu vou voltar, então, com a presidente atual, que é a irmã Iraci. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, Iraci, quais as ações que vão ser tomadas agora para março. Eu sei que tem a pandemia e tudo vai ficar mais difícil, mas alguma coisa eu sei que vocês vão fazer. E o que vocês planejaram para março agora? Então, nós estamos planejando a semana do dia 6 lá até o dia 12, algumas atividades. Era de costume dos conselhos anteriores fazer uma caminhada. Nós vamos fazer uma carreata, já que não pode aglomerar pessoas, nós vamos aglomerar carros. Então, nós vamos fazer uma carreata. Foram decisões tomadas na reunião do conselho, que na primeira reunião até nós falamos isso, que o conselho, o nosso desejo como gestão desse ano é trabalhar com políticas, elaborar ou ajudar a implementar as políticas, não ficar somente em ações. Esse é o nosso desejo desse ano. E eu acredito, como você mesmo falou, que a reverenda pastora Ione, ela nos ajuda nessa transição também. E acredito que esse vai ser um dos pontos firmes do nosso conselho, que a gestão anterior está conosco fazendo essa transição. Estamos assumindo, como a Damiana mesmo disse, 2 negras, então acredito que tem um outro visual. E a gente sabe dessa nossa luta e resistência, essa questão do preconceito e do racismo, da intolerância religiosa. Então, assim, eu tenho consciência dessas questões e que pode ser um possível entrave, não estou falando que vai ser, mas pode ser. Mas eu sou forte também como o meu povo. E com uma companheira do lado, eu acho que a gente pode fazer uma história bonita dentro desse Conselho da Mulher. Pelo menos é o meu desejo também. E nós tiramos algumas propostas, sabe, para o Conselho, o desejo de trabalhar com os eventos, mas também trabalhar com a formação e informação com relação a toda essa problemática da mulher. Pensamos também num trabalho
trabalho, eu acho que é mais numa proposta e numa motivação que eu sei que o município já está pensando em trabalhar com o agressor. Então, é uma das questões que nós, como conselho, também colocamos na reunião essa necessidade. Então, é uma proposta também que a gente está aí para investir. E nessa semana, nós começamos também a trabalhar uma cartilha com relação à violência doméstica, junto com a Fernanda da Guarda. Então, ela está também no conselho. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho devagar, mas um trabalho legal. A proposta nossa é uma proposta que está valendo a pena. Então, nessa semana, a carreata vai ser no dia 6, no sábado, às 9 horas da manhã. Nós pensamos em concentrar em frente ao fórum, e dali sair, passar no centro um pouco, e depois ir para o parque, bairro Parque do Lago. Nós pensamos ir em algumas periferias esse ano, e encerrar a carreata no Bosque das Árvores. Então, nós não vamos ficar só no centro, e foi uma das questões do Conselho, que a nossa proposta também é levar o Conselho às periferias, sendo que nós temos representantes também das periferias. Então, nós acreditamos que o nosso trabalho nessas realidades também vai despertar outras mulheres para a luta. É esse o nosso intuito. E dia 8 será um marco para nós, porque nós vamos nesses lugares onde nós acreditamos que tem mulheres que, como nós, também gostam da luta e são resistentes. No dia 8, nós vamos fazer uma live, onde vai ter a irmã Geni, a psicóloga do abrigo, falando um pouco sobre essa questão das mulheres que deram conta de virar a página, que sofreram violência, mas deram conta de mudar de vida. No dia 10, a gente pensa também em fazer uma outra live, que ainda precisa ser confirmada, trabalhando essa questão da segurança e proteção, reforçando a política da mulher em defesa da vida. A pastora Ione vai coordenar esse espaço, e a Fernanda da Guarda. Nós trabalharíamos esse tema no dia 10. No dia 12, a nossa intenção é trabalhar o empoderamento e a liderança de mulheres que estão no espaço de tomada de decisão dentro de Santa Bárbara. Então, esse é o nosso desejo. Esperamos que as pessoas aceitem o nosso convite, e no dia 13, nós decidimos fazer uma manifestação com uma dança, que mulher gosta de dança, fazer uma manifestação no Parque dos Jacarandás, com uma dança também respeitando, é claro, o distanciamento, o uso de máscara, nesse intuito de falar que a pandemia está aí, mas não deixa a gente parar. E nós até trabalhamos um temazinho para esse dia. Continuamos a resistir a qualquer tipo de violência, nos proteger de qualquer ameaça e nos imunizar do machismo. Esse é o tema do dia 13. Mas o grande tema, que é da semana, repense a sua atitude, levante a bandeira, resista. A luta também é sua. Mesmo que a pandemia quer nos fazer parar, nós não paramos, porque a necessidade nossa de mulher também não para. A necessidade do ser humano também não para. Nós não podemos deixar essa semana passar em branco. Então, estamos bem motivadas para fazer acontecer essa semana aí. Obrigada, irmã Iraci, eu agradeço a disponibilidade de vocês aí de poder bater um papo sobre o novo Conselho da Mulher 2020-2022. Nós falamos com a Damiana Helena de Souza, que é a secretária, com a presidente, irmã Iraci Virgínia Gomes, e também a irmã Geni, que estava no conselho anterior e que está dando um suporte aí nessa transição, formação de conselho. E eu gostaria aí que vocês passassem
uma mensagem para o pessoal que está ouvindo o Multidom aí, o que vocês esperam do dia 8 de março. Eu espero uma coisa, que não me mandem flores, que façam o serviço doméstico devido a tarefas. Esses dias eu estava passando na rua e eu vi anúncio de floriculturas, dia 8 de março, mande flores. Eu falo, prefiro que me respeite, que divida tarefas domésticas, não precisa mandar flores, não. O que vocês desejam para o dia 8 de março? Quem vai falar primeiro? A Damiana. Ô, Marta, eu tenho a mesma opinião que você. Não me mande flores, me respeite e me ajude nas tarefas domésticas. Eu sempre falo lá em casa. Às vezes eu sou criticada porque eu falo, meus filhos limpam a casa. Como? Ensinei o casado que já casou limpar a casa. Hoje ele ajuda a esposa dele. Tem um outro solteiro em casa, ensino e tenho certeza que quando casar vai ajudar a esposa. Então a gente tem que, as mães principalmente, que educamos esses filhos, né, os homens. Então cabe a gente mostrar a eles que nada vai mudar, nada vai ferir na masculinidade deles, de pegar uma vassoura, de pegar um pano, de ajudar, de respeitar mãe, irmãs, porque quando a gente fala violência, nós tem um alto índice também de filho que agride mães, que agride avós, que agride irmãs. Então, não é só a mulher, o esposo, né, que agride. Então, a gente tem que trabalhar. E a mulher, ela tem um poder nessa parte, né? Se você tem um filho, um homem, cabe a você, muitas das vezes, a educação dele, né? Ou o homem ou a filha, né? E aí, já estamos trabalhando isso, né? Essa nova geração de mãe. Mas a gente tem que trabalhar muito mais. A gente tem que ensinar não só parceria dentro de casa, mas a gente tem que ensinar também o respeito. Dentro da sala de aula também já é trabalhado isso com os meninos, né? E às vezes você escuta eles falar, nossa, professora, mas menino fazer isso, né? Então você vê que já de pequeno já vem aquele enraizado, né? Aquele machismo. E não fere nada, né? Não diferencia em nada, não vai te mudar por isso, né? Então eu espero isso, que nós mães, as futuras mamães, possamos educar os nossos filhos homens para respeitar, né? As meninas, tanto dentro de casa da família quanto fora, né? É isso que eu espero. Obrigada, Damiana. Olha, Marta, pode ser que seja assim uma utopia, né? Mas eu acredito em utopias quando a gente passa avante aquilo que a gente deseja. Então, eu desejo que as mulheres e os homens tomem consciência do seu papel de construção de uma sociedade sem violência. Até mesmo as violências morais, verbais, que começa daí. Então, o meu desejo é que as pessoas tomem consciência disso e as que sofrem não fiquem caladas, saibam falar alto, em bom tom, o que elas desejam, o que elas não desejam. Nós precisamos tomar consciência disso, né? De falar o que deseja e o que não deseja. Eu acredito que quando a gente passa a verbalizar, as pessoas escutam a nossa voz e vão saber quem nós somos. E nós vamos ocupar o nosso espaço. Eu hoje estou ocupando o meu espaço, como Iraci, religiosa, uma freira. O pessoal fala, nossa, é uma freira? É. E que também a gente sabe que tem certos preconceitos devido à questão religiosa. Só que eu não vou ficar no meu canto esperando o milagre acontecer. Eu acredito nesse milagre que a gente está fazendo, organizando uma carreata, organizando a semana, pensando em políticas que sane a necessidade principalmente das mulheres. É nessa humanidade que eu acredito, é nessa beleza de vida que eu acredito. Então, para mim, eu desejo, março e para o resto do ano, para o resto da vida, que nós tomemos consciência do que é ser humano, independente de sermos mulheres e homens, LGBTs, independente do que nós somos. Esse é o meu sonho, que sejamos mais humanos. Eu agradeço, então, a irmã Geni, a irmã Iraci e a Damiana por participarem do programa Multidom na Rádio Webdom. Vocês se sintam à vontade para pedir um espaço para a gente aqui, quando vocês tiverem algum evento, precisarem dar um recado
pode contar com a gente aqui do Multidom. Sempre está aberto o microfone para vocês. Obrigada, Marta. E vamos na luta, hein? Vamos na luta, sim. Obrigada, Marta. Obrigada por mais oportunidade, tá bom? Um abraço para Fátima. Muito obrigada a vocês três por aceitarem o convite para falar aqui no Multidom. E até uma próxima vez. Muito obrigada. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher em Santa Bárbara do Oeste é formado por 32 integrantes, entre titulares e suplentes. 16 são do Poder Público e 16 da sociedade civil. A gestão 2020-2022 é composta por Irmã Iraci Virgínia Gomes, presidente, Marisa de Fátima Cirino, vice-presidente, Tarsila Guedes Rapace, tesoureira, e Damiana Helena de Souza, secretária. E vamos ouvir agora o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Olá, ouvintes do programa Multidom. Sou o Dr. Rony e hoje no Seu Direito na Net quero falar sobre um assunto muito importante que poucas pessoas conhecem, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais em relação à internet. Pois bem, em 2014 foi promulgada a Lei 12.965, que se chama Marco Civil da Internet. Algumas pessoas acreditavam que essa lei poderia regulamentar o uso da internet, já que ela era uma terra de ninguém, né? E necessitava, naquele momento, de que houvesse uma regulamentação sobre o seu uso, principalmente os dados que transitam na rede. Ainda assim, ela deixou algumas brechas e algumas lacunas. Em 2018, foi promulgada uma lei complementar para auxiliar e regulamentar de forma específica, principalmente a questão dos dados pessoais, que é a Lei 13.709, conhecida também por Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Com relação à questão dos dados pessoais que estão transitando na internet, havia uma grande preocupação que esses dados caiam em mãos de pessoas que utilizam de má forma, né, ou com má intenção, né, e principalmente a questão da venda ilegal e o uso indevido desses dados para algumas pessoas com essas más intenções, principalmente golpistas e empresas que se utilizam desses dados para fazer o seu telemarketing digital. Em relação à questão dos dados, recentemente houve aí na mídia o vazamento da informação que uma grande empresa de proteção de dados, conhecida como Serasa Experian, né, que ela faz o cadastro dos dados sobre o CPF da pessoa com relação à sua questão financeira, né? Infelizmente houve aí o vazamento, alguns hackers invadiram essa empresa e houve o vazamento de mais de 200 milhões de dados de pessoas. Isso é bastante preocupante porque é uma empresa que tinha por zelo garantir, né, o sigilo e a proteção desses dados. O Ministério Público também, o PROCON do Estado de São Paulo, notificaram a empresa para se manifestar a respeito disso, se de fato apurar o que ocorreu e qual a responsabilidade da empresa, sendo que a lei 13.709, né, conhecida como a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela tem no seu escopo a aplicação de multa às empresas, pessoas jurídicas que acabam aí deixando esses dados, pessoas vazarem de forma indevida. E isso é preocupante porque hoje, infelizmente, a internet ela está cada vez mais rápida, então as informações transitam de forma muito rápida e nessa velocidade algumas pessoas se utilizam para aplicar golpes, utilizar indevidamente, né, esses dados, também vender esses dados, né, no mercado, né, para advogados, empresas de cobrança. Então isso é bastante preocupante e é necessário que haja uma lei específica que trata da proteção desses dados pessoais, pois antigamente a gente utilizava o papel, o documento, era muito mais difícil essas pessoas que querem aplicar golpes ou usar indevidamente adquirir esses dados. Com a internet isso facilitou muito, apenas um clique você consegue ter acesso aos dados pessoais. Então essa lei ela veio para tentar regulamentar e também proteger, né, e aplicar penalidades àqueles que se utilizam ou praticam algum crime com esses dados.
Poucas pessoas sabem dessa lei, infelizmente ela é bastante recente, poucas informações ainda, mas com relação ao que aconteceu, isso deu uma certa amplitude, né, na questão, trazendo à tona aí a preocupação com relação à questão dos dados das pessoas que transitam na internet. É salutar a gente frisar e informar as pessoas a respeito desta lei, a questão dos seus direitos e principalmente da proteção dos seus dados, porque quando você se cadastra, faz uma compra em algum site, esses dados não podem ficar armazenados por muito tempo, de acordo com a lei. As empresas elas têm 30 dias para excluir esses dados, não deixar constantemente para que não ocorra um fato como aconteceu, em que alguns hackers possam invadir e roubar essas informações. Então essa também é uma informação muito importante para que as pessoas, caso tenha acontecido algum problema, elas tenham como, através da justiça, reaver aí qualquer reparação por alguma ocorrência desse fato, que seus dados foram usados indevidamente. Pois então não deixe de observar se caso você tenha os seus dados corrompidos ou vazados ou utilizados indevidamente, você pode, identificando qual a empresa ou qual o site responsável, para que você possa pedir alguma reparação pelos prejuízos suportados na justiça. Então é bastante importante essa informação chegar às pessoas para que elas tenham ciência dessa lei e a proteção que os dados pessoais de fato agora têm. Então fica a dica, fiquem atentos ao uso da internet, né? É bom sempre a gente aqui frisar, né? Tomar muito cuidado com site, se você se utiliza e a inserção dos seus dados, sempre se certificar que é um site seguro, né? Principalmente se é uma empresa inidônea, e se ocorrer qualquer, como aconteceu, o uso indevido, cabe a você pedir sua reparação conforme a nova lei. Bom, amigos, fica a dica, espero que tenha sido muito útil e que ficamos sempre atentos. Até mais! Você ouviu O Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.